Olá, eu sou a doutora Bianca Seron, sócia proprietária do Seron Franco Advocacia, e eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre multipropriedade. Você já esteve de férias em algum resort e teve um vendedor te abordando, tentando vender um apartamento, uma cota em multipropriedade? Pois bem, é disso que eu vou falar aqui hoje. Cotas ou frações em multipropriedade são apartamentos em resorts onde você adquire apenas uma fração daquele apartamento. Ou seja, um único apartamento pode ter diversos donos, 20, 30, 40 donos, inúmeros. Geralmente a sua cota pode te dar o direito de uso de 1, 2, 3 semanas, a depender do contrato. Ou então, o que os vendedores alegam no momento da venda, vocês podem alugar a sua semana e com isso fazer algum certo rendimento. Acontece que no momento da venda, certamente eles vão passar um rendimento para vocês muito atrativo, mas na prática, geralmente não é isso que acaba acontecendo. Assim, considerando o valor elevado das parcelas que tendem a aumentar durante o contrato, somado a isso o condomínio que ainda tem que pagar, o negócio acaba ficando inviável e pesando no bolso do consumidor. Por isso, muitos deles acabam optando por fazer o distrato de sua cota, ou seja, o cancelamento do seu contrato. E é aí que percebemos a abusividade das multas cobradas na hora de fazer o distrato. Sim, abusividade porque algumas empresas chegam a cobrar até 50% do valor pago. Ou então, algumas chegam a cobrar 20% sobre o valor total da compra e venda, e não sobre o valor pago. Mas eu vou te mostrar aqui hoje que essas multas são abusivas e são possíveis de ser revistas no judiciário. A Lei 3.786 de 2018, ela diz que, em caso de distrato imobiliário, a retenção que a empresa pode fazer é sobre o valor pago e não sobre o valor total do contrato. Essa retenção, ela pode chegar até 25% do valor que você pagou. Sim, ela pode chegar, pois ela pode variar de 10% até 25% do valor que você pagou. Agora, em alguns casos, o contrato pode prever a retenção de até 50% dos valores pagos. Nesse caso, se na matrícula do seu imóvel tiver constituído um patrimônio de afetação, então sim, ela pode cobrar os 50% de retenção na hora de fazer o seu distrato. Acontece que esse 50% só pode ser cobrado enquanto a obra do empreendimento ainda não estiver concluída. Se o seu empreendimento ainda estiver em obra, sim, eles podem fazer a retenção dos 50%. No entanto, a partir do momento que a obra for entregue, que a obra for concluída, esse 50% passa a ser abusivo e eles têm que reduzir para 25% do valor pago. Esse valor pago, que vai ser restituído, é em relação ao valor pago do imóvel. Eu digo isso porque alguns clientes acabam pagando um certo valor de comissão de corretagem. Esse valor de comissão de corretagem, ele não é destinado para pagar o imóvel. Ele é destinado para pagar o vendedor que vendeu a sua cota. Nesse caso, se essa comissão de corretagem estiver muito bem descrita no contrato, estiver muito bem informada, então sim, eles podem fazer essa retenção. O valor da comissão de corretagem não será reembolsado. No entanto, o que eu acabo observando na prática é que alguns contratos omitem essa informação, ou então colocam essa informação inserida no contrato de maneira um pouco confusa. Justamente por isso, é possível ingressar no judiciário buscando também a restituição dessa comissão de corretagem. Existe também uma outra taxa que a empresa pode querer cobrar em caso de distrato. É a chamada taxa de fruição ou a taxa de uso. Geralmente o que essas empresas fazem? Elas querem cobrar a taxa de fruição por todo o período em que o contrato esteve vigente, por todos os meses em que o contrato esteve vigente. Essa taxa de fruição ela é 0,5% sobre o valor do imóvel, sobre o valor do contrato. 0,5% por mês sobre o valor do contrato é um valor considerável. No entanto, como estamos tratando de multipropriedade, de fração imobiliária, que você não tem o direito de uso durante todo o período contratual,
Algumas pessoas têm apenas 1, 2, 3 semanas, então essa taxa de fruição pode ser reduzida para ser calculada de forma proporcional ao período de utilização e não sobre todo os meses em que o contrato esteve vigente. Sendo assim, se a empresa estiver te cobrando uma retenção fora dos parâmetros que eu acabei de te passar, você pode sim estar ingressando no judiciário para tentar reverter essas cláusulas abusivas. Eu espero ter esclarecido todas as suas dúvidas, mas se ficou alguma, pode entrar em contato com o nosso escritório, que será um prazer em atendê-los.